Pablo Escobar foi e ainda é considerado o maior narcotraficante que já pisou na terra, mas com sua morte inesperada em 1993, grande parte de sua fortuna, que soma bilhões de dólares, simplesmente desapareceu, enquanto só uma pequena fração foi recuperada. Não podemos deixar de nos perguntar: o que aconteceu com toda a riqueza de Pablo Escobar após sua morte? Bem, fique por aí, pois vamos descobrir. A maior parte do dinheiro de Pablo foi encontrada em 2015 por um agricultor de 65 anos, José Cartolos, enquanto cavava trincheiras para sua plantação de palmeiras na Colômbia. José teve o dia mais sortudo de sua vida ao encontrar 600 milhões de dólares enterrados em tambores plásticos em sua fazenda. Não consigo nem imaginar o quão feliz esse velho sortudo deve ter ficado. Mas após a notícia se espalhar e as autoridades colombianas ficarem sabendo dessa enorme quantia em dinheiro, o governo tomou posse do montante e o usou para fins sociais e econômicos na Colômbia. E se você está pensando o que eu estou pensando, provavelmente está se perguntando por que ele deixou a notícia se espalhar, né? Bem, algumas pessoas são diferentes. E por falar em pessoas diferentes, o primo na vida real de Pablo Escobar, Nicolás Escobar, também encontrou cerca de 18 milhões de dólares escondidos na parede de sua casa, onde Escobar realizava algumas de suas operações em Medellín. Nicolás era parte integrante dos negócios de narcóticos de Escobar enquanto ele estava vivo, então ele tinha um pouco de insight sobre o jeito incomum de Escobar esconder dinheiro vivo. Após a morte de Pablo, Nicolás encontrou esse dinheiro escondido atrás de uma parede, mas isso teve um preço. Segundo o relato de Nicolás, ele foi sequestrado e torturado por membros de um cartel rival após sua descoberta sortuda do esconderijo, que ele também afirmou ter encontrado por meio de uma visão. E se essa declaração de Nicolás não faz muito sentido para você, bem, é porque realmente não faz. Uma visão, sério, cara? Mas enfim, nem todo o dinheiro de Pablo foi perdido após sua morte, pois parte dele foi saqueada antes mesmo de ele morrer. Em novembro de 1989, 5 milhões de dólares foram desenterrados em tambores plásticos em algum lugar de Medellín. Um ano depois, 26 milhões de dólares e 150 quilos de ouro também foram desenterrados na Colômbia. E em 2006, 6 milhões de dólares foram encontrados na selva, onde Pablo e o cartel de Medellín preparavam o fornecimento de cocaína para o resto do mundo. E para deixar claro, esses milhões são apenas uma gota no oceano da imensa riqueza de Pablo Escobar. Em seu auge, Pablo ganhava cerca de 150 milhões de dólares por semana e cerca de 800 dólares por segundo. Se essa afirmação te chocou, o que você vai ouvir agora vai literalmente te dar arrepios. Pablo foi nomeado o 7º homem mais rico do mundo pela Forbes quando ainda estava vivo. Sua fortuna era estimada em cerca de 30 bilhões de dólares, com relatos de que ele perdia cerca de 10% desse valor anualmente devido aos seus métodos de armazenar o dinheiro. Preciso que você entenda que Pablo tinha tanto dinheiro que seu maior problema era como guardá-lo. Ele obviamente não podia usar bancos, porque nenhum banco na Colômbia estava disposto a se associar a ele. E além disso, o próprio Pablo não confiava em bancos. Ele preferia empilhar seu dinheiro em tambores plásticos, escondê-los atrás de paredes, enterrá-los no chão e guardá-los nos lugares mais loucos que você pode imaginar. O fluxo de dinheiro era tão grande que Pablo gastava $1.000 por semana em elásticos para amarrar seu dinheiro. Mas a parte mais louca do método de Pablo para guardar dinheiro era que, após dar aos seus homens o local para armazenar o dinheiro, ele os matava. Isso era para que apenas ele soubesse a localização exata do dinheiro. Estava tudo na cabeça dele, parte de seu plano mestre. A única outra pessoa que fazia parte desse plano era seu irmão, Roberto Escobar. Roberto foi quem teve a ideia de guardar o dinheiro atrás de paredes, conhecidas entre os homens de Pablo como caletas. E cada caleta podia conter até 5 milhões de dólares. Então imagine todas as casas e prédios que Escobar possuía na Colômbia, Flórida e México. E imagine quantas dessas caletas devem estar escondidas nessas propriedades até hoje. Obviamente, nem toda a riqueza de Escobar estava em dinheiro vivo. A maior parte estava investida em ativos, como seus carros, casas e jatos particulares. A propriedade mais cara dele era sua casa, conhecida como Hacienda Nápoles, localizada entre Bogotá e Medellín. Essa propriedade era avaliada em incríveis 63 milhões de dólares. Tinha um campo de futebol, porque todos sabemos que Pablo amava futebol, estátuas de dinossauros, lagos artificiais, uma quadra de tênis e muitas outras coisas divertidas. Mas infelizmente o governo colombiano tomou posse dessa propriedade após sua morte, junto com seus 15 jatos particulares e 6 helicópteros. Sua coleção de carros
carros era outra adição maravilhosa à sua riqueza. Ele dirigia uma Mercedes 600 Pullman de 1972, que era usada principalmente por chefes de estado na época. Como Pablo se via justamente como o presidente da Colômbia, um sonho que teve por muitos anos, ele decidiu comprar esse veículo, que custava cerca de $200 mil na época. No entanto, esse carro luxuoso foi destruído por membros do cartel de Cali antes mesmo da morte de Pablo. Esse cartel rival também destruiu outros carros luxuosos, como sua Porsche 356 de 1964 e sua Mercedes 1990 L Roadster. Sua coleção de carros luxuosos era um símbolo de seu poder e riqueza como barão das drogas. Mas quando as coisas ficaram ruins entre Pablo e o governo colombiano, outros cartéis, como Los Pepes e o cartel de Cali, ganharam vantagem e usaram isso para sabotar a maioria das propriedades de Pablo. No meio dessas perguntas sobre onde exatamente foi parar a riqueza de Pablo após sua morte, um homem chamado Roberto Sendoya, que alegava ser um filho secreto de Pablo Escobar, lançou um livro chamado Filho de Escobar. Nesse livro, Roberto narrou como sua mãe foi morta em um tiroteio, mas ele foi salvo por um agente do MI6 que estava em Medellín para monitorar as atividades de Escobar. Esse agente do MI6 acabou levando o jovem Roberto com ele em sua viagem de volta ao Reino Unido. Mas aqui é onde a história fica interessante. Segundo o livro de Roberto, esse agente do MI6 deu a ele um mapa codificado de todos os locais secretos onde Pablo escondia e enterrava seus fundos na Flórida. Isso não faz muito sentido, porque acabei de te contar como Pablo matava seus próprios homens para que ninguém além dele soubesse a localização dos esconderijos. De qualquer forma, Roberto alegou que esse mapa codificado o ajudou a encontrar parte do dinheiro enterrado de Pablo na Flórida. E eu não sei quanto a você, mas essa história simplesmente não me convence. A verdade é que a única razão pela qual Roberto pode sequer reivindicar parte da riqueza de Escobar é que o próprio Pablo Escobar não deixou um testamento ou fundo de confiança para sua família. Obviamente, haveria algum dinheiro reservado para os filhos e a esposa de Pablo, mas ainda assim foi muito difícil para sua família, especialmente porque eles tiveram que fugir da Colômbia quase imediatamente após a morte de Pablo Escobar. Agora, é bem engraçado quando você pensa nisso. Pablo Escobar, um homem nascido na pobreza absoluta, tinha tanto dinheiro que não sabia o que fazer com ele. Nascido em 1º de dezembro de 1949, Pablo Escobar começou a se envolver em atividades criminosas desde jovem, vendendo cigarros ilegais e bilhetes de loteria falsos para ganhar alguns trocados. Foi nesse ponto da vida de Pablo que ficou claro quem ele eventualmente se tornaria. Apesar de ganhar uma quantia considerável com esses crimes menores, Pablo sempre quis ir mais longe, não importando o custo. Isso o levou a experimentar o contrabando de drogas e sequestros antes que uma coisa levasse a outra e ele finalmente fundasse o cartel de Medellín em 1976. O cartel de Medellín abriu as portas para o envio de cocaína para países como Bolívia, Peru e Equador, antes de acertar o jackpot nos Estados Unidos da América. Em seu auge, Pablo era responsável por 80% da cocaína enviada para os Estados Unidos da América, entregando quase 70 a 80 toneladas de cocaína por mês. Ah, os anos 80. Ele ganhou muito dinheiro, sem dúvida, mas todo esse dinheiro não pôde salvá-lo quando ele caiu no chão, encarando a arma apontada para seu corpo até o momento em que finalmente morreu. Então, para responder à pergunta sobre o que aconteceu com sua riqueza, escondida após sua morte, a resposta é: ninguém sabe a história toda. Definitivamente sabemos de algumas coisas que discutimos neste vídeo, mas a verdade é que ninguém sabe o que aconteceu com o resto. Foram saqueados, cartéis rivais os destruíram, estão escondidos até hoje? Realmente não podemos afirmar. Mas enquanto isso, deixe seus pensamentos sobre isso na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir e se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E te vejo lá.